Bom dia, bem-vindos à aula número 6, Construção de odd e valor esperado. Nesta aula vamos falar sobre a construção da odd, como é que uma odd é construída, a sua probabilidade e a partir da sua probabilidade a construção da odd. Iremos falar das odds decimais fracionárias e também dizer o que são as odds americanas. As odds decimais basicamente são aquelas que nós mais vemos nos sites, como temos visto agora na Bet365. Depois veremos o que é o valor esperado positivo, negativo e nulo, como é que isso influencia as nossas apostas e após isso iremos dar exemplos e fazer também um exemplo que está a ocorrer agora, vendo se uma odd é de valor esperado positivo ou não, de acordo com a nossa análise. Começando aqui pela construção de odd, a construção de odd não é mais do que uma fórmula. Essa fórmula é odd decimal igual a 1 sobre a probabilidade. Ou seja, e colocando aqui uma calculadora, pensamos, por exemplo, num jogo entre Real Madrid versus Real Sociedade. Nós pensamos que o Real Madrid, por exemplo, tem 80% de probabilidade de ganhar esse jogo. 80% é a sua probabilidade, logo nós temos que fazer 1 a dividir a sua probabilidade. Quando dividimos, não dividimos por 80%, logicamente, iremos dividir por 0.8, que é os 80% em uma unidade, ok? Então dividindo 1 sobre 1.8 vai-nos dar 1.25, ok? Então este será a nossa odd decimal da casa. Fazendo outro exemplo rapidamente, nós pensamos no jogo Barcelona-Bayern de Munique. O Barcelona em casa tem a possibilidade de ganhar de 65%, ok? Então iremos fazer 1 a dividir 65% unitário é 0.65, então a probabilidade iria ser 1.5. Ok? Neste caso 1.538, que arredondado diria 1.54. Vamos fazer outra vez 1 a dividir por 0.65. 1.538 iria ser a nossa odd decimal. A partir desta fórmula, apenas trocando a probabilidade para o outro lado e a odd decimal cá para baixo, temos que a probabilidade é igual a 1 sobre a odd decimal. Por exemplo, nós se quisermos analisar qual a probabilidade que a casa de apostas está a dar neste momento num jogo, imaginemos que a odd que a casa de apostas está a dar é de 2.48, então a casa de apostas está a dizer que a probabilidade desse evento ocorrer é de 0,40, ou seja, e multiplicando por 100 para termos isto em percentagem, está a dar uma probabilidade de 40,32% de esse acontecimento ocorrer, ok? São duas fórmulas fáceis e que serão bastante importantes, porque se nós quisermos calcular a probabilidade que a casa de apostas está a dar, ou a odd, como calcular a odd decimal de acordo com uma probabilidade que nós damos ao evento, temos que utilizar estas duas formas, ok? Basicamente é a mesma forma, apenas trocamos probabilidade para este lado e ao decimal cá para baixo e dividimos 1 sobre o decimal, que será igual à probabilidade. E nada melhor que abrirmos a nossa página da Bet365 para dar um exemplo, ok? E esse exemplo podemos ir agora aqui, vamos a jogos mais conhecidos e vamos ao mercado do futebol e vamos até aqui à Liga dos Campeões, que são sempre os jogos mais conhecidos. E por exemplo aqui no jogo do Manchester City Bayern Munique, que é o jogo que nós já demos outros exemplos. Então eu tenho aqui o Manchester City com uma odd de 3.25 para vencer, o jogo para empatar tem 3.60 e o Bayern Munique tem 2.10, ok? Basicamente o que iremos fazer, e a nossa pergunta é: qual a probabilidade que a Bet365 está a dar para a vitória do Manchester City? Esta é a nossa pergunta e entretanto eu vou abrir aqui um bloco de notas que irei colocar aqui de lado. E a nossa pergunta era: qual a probabilidade que a Bet365 dá
para o Manchester City ganhar. Então, e fazendo a nossa fórmula, probabilidade igual a 1 sobre o decimal, fazemos 1 a dividir por 3.25 e temos 0,30769 e colocando isto em percentagem temos uma percentagem de 30,769 que a Bet365 está a dar para a vitória do Manchester City, ok? E vamos colocar aqui Manchester City para vencer, está com uma odd de, está com uma probabilidade, ou seja, a Bet365 dá uma probabilidade de 30,769 e arredondando, vamos arredondar para cima, tendo aqui um 9, arredondamos para cima e fica 3.77, ok? Para o empate vamos fazer o mesmo exercício, 1 a dividir pela odd decimal, 3.6, 1 a dividir por 3.6 e temos 2,777 periódico, basicamente, e multiplicando por 100, não é? A nossa Bet365 está-nos a dar uma probabilidade de 27,78%, ok? Para a vitória do Bayern, 1 a dividir por 2.1 dá 47,6%, ok? Esta é a probabilidade, porque se eu multiplicasse aqui por 100, logicamente daria o 47,619, que basicamente, e para colocarmos aqui as mesmas casas, fica 47,62. Agora, eu estive a fazer este exercício convosco para vocês perceberem o cálculo da probabilidade, ou seja, saber a probabilidade que a casa de apostas está a dar a partir de uma odd decimal, mas também para no fim calcular a soma destes três eventos, ok? Então seria 30,77% mais 27,78% mais 47,62% dá 106,17%. O que eu queria que vocês vissem aqui é que a soma destas três probabilidades é quase sempre superior a 100%, ok? Porque a casa de apostas irá colocar sempre superior a 100%, superior ou igual, porque senão, se nós fizermos as três apostas consoante X valores, por exemplo, se eu tivesse 100 euros para apostar fazendo uma combinações de valores de acordo com estas odds, se a percentagem destes três eventos fosse menor que 100%, eu conseguiria sair sempre a ganhar qualquer que fosse o resultado, ok? Então a casa de apostas coloca percentagens sempre superiores a 100, normalmente superiores a 102, 103%, para terem uma margem de manobra caso aconteça alguma coisa. Era isto que eu queria que vocês também verificassem, ok? Entender a passagem de odd decimal, ou a partir de uma odd decimal para a probabilidade, de uma odd decimal para 1 sobre a probabilidade, e também o booking, é o chamado booking, a percentagem total que a casa de apostas está a dar, ou seja, a soma destes três eventos. Se fosse, por exemplo, no mercado de golos, era a soma dos dois eventos, e irá ser sempre superior a 100%. Por exemplo, aqui para o over 2.5, para o mercado de over de 2.5, a casa de apostas está a dar uma probabilidade de 1 a dividir por 1.66 vezes 100%, está a dar 60.24, que iremos colocar aqui. Penso que estas passagens vocês já perceberam, também é uma passagem básica. E 1 a dividir por 2.15 é 46,51%. A soma destes valores, 60.24, é superior a 100. Eu agora aqui enganei-me. 60.24 mais 46,51
o overbooking, neste caso o booking, é de 66,75. Neste caso é o overbooking, porque está acima dos 100%, como deve ser, e é 106,75. Uma pequena uma pequena curiosidade para esta fase do curso, mais tarde nós iremos falar também sobre isso. Quando existe underbooking, ou seja, uma percentagem do booking é esta percentagem total da soma dos dois acontecimentos em cada mercado, ok? Neste mercado aqui eu estava no mercado do vencedor, digamos assim, do match odds, e aqui estava no mercado de mais ou menos 2.5 golos, ok? Então, para a soma das probabilidades dos eventos em cada mercado, se for mais de 100 é overbooking, se for menos de 100% é underbooking. Em maioria dos casos irá ser overbooking, senão a casa de apostas ficaria a perder, porque se a soma destes três eventos neste mercado, ou destes dois eventos neste mercado, não for superior a 100, eu consigo fazer uma combinação de apostas no mercado de acordo com o valor das odds, que saio sempre a ganhar, ok? É isto que eu quero que vocês entendam, e esta soma vai ser o booking, se for acima de 100 é o overbooking, se for abaixo é underbooking, e estas passagens, ok? Então, puxando aqui o nosso bloco de notas para o lado, e até podemos já fechar o nosso bloco de notas, penso que já entenderam, também puxar aqui a nossa Bet365, estas passagens e o que é o booking, é a soma das probabilidades em cada mercado, e também estas pequenas fórmulas já aprenderam, que é o mais importante agora. Passando aqui o nosso slide para odds fracionárias, isto são pequenas curiosidades, mas por vezes é importante entenderem. Nós temos aqui, sempre trabalhamos com odds decimais, mas para além das odds decimais também existem as odds fracionárias ou as odds americanas, ok? Neste caso, a odd decimal sendo 1,5, a odd fracionária é 1,5, ou seja, 1,5 vezes 1,5 será 0,5, ou dividir por 2, 0,5, e 1,5 corresponde à odd fracionária. Qual é a diferença da odd decimal para a odd fracionária? Basicamente, quando nós tínhamos a odd decimal, por exemplo, eu tinha 1 euro, apostando com uma odd de 1.5, o valor que eu iria receber da casa das apostas iria ser 1,50€. Sendo que 1 euro era o valor que eu tinha apostado, então o meu lucro iria ser 50 cêntimos apenas. As odds fracionárias mais utilizadas no Reino Unido, basicamente multiplicando a nossa stake pela odd fracionária, diz-nos logo o lucro que eu irei ter naquela aposta. E nada melhor, outra vez, que exemplificarmos, e pode já ser aqui neste mercado. Eu estou com odds decimais no Manchester City. Se eu apostar 10 euros, e vamos fazer valores redondos, eu vou ter um retorno potencial de 32,50€. Contudo, isto é o valor que a casa me paga. A minha aposta tinha sido 10 euros, ou seja, o meu valor líquido, se o Manchester City ganhasse, eu iria ganhar, o valor líquido seria 22,50€, ok? Então, alterando aqui para odds fracionários, na Bet365 é aqui, o Manchester City, apostando 10 euros, tinha um retorno de 32,50€. Destes 32,50€ é o mesmo valor que estava na odd decimal, ou seja, e calculadora, a odd estava, como nós tínhamos visto, a 3.25. Com uma aposta de 10 euros, eu teria o retorno de 32,50€, sendo que 10 euros tinham sido a minha aposta, logo o nosso valor líquido seria de ganho, digamos assim, seriam 22,50€, certo? Contudo, agora temos aqui as odds fracionárias. As odds fracionárias são sempre divisões, e fazendo esta divisão, 9 a dividir por 4 dá-nos 2,25€. Imaginemos que a nossa aposta era de 10 euros vezes 10, era o ganho de 22,50€. Ou seja, resumindo, multiplicando o valor da nossa stake pela odd fracionária,
teremos logo e de imediato o valor líquido que nós ganhamos caso o acontecimento ocorra. Neste caso, se o Manchester City ganhar, ok? Se nós utilizarmos as odds decimais, fazemos a nossa multiplicação 10 vezes 3.25, que dá 32,50€. Contudo, para sabermos o nosso valor líquido real e não o valor que a casa nos vai dar, temos que subtrair a nossa stake, os 10€, ok? Voltando aqui às odd decimal e fazendo um exemplo com isto, se uma odd de 1.5 vezes 10€, eu iria ganhar 5€, ok? Mas o valor, multiplicando estes 10 por 1,5, dá-nos 15. Porquê? Porque iríamos ter que subtrair a nossa stake, que eram os 10, e valeria 5. Aqui nas odds fracionárias, basicamente só teremos que multiplicar o novo valor da nossa stake pela odd fracionária e dá-nos logo o lucro, ok? Voltando aqui ao nosso site, e rapidamente, odds decimais e odds fracionárias. Eu não irei falar em odds americanas aprofundadamente, porque é mais para desportos americanos, como o NHL, como o NBA, por exemplo, e o nosso desporto aqui nesta formação irá ser futebol. Contudo, tem aqui uma visão de odds americanas que podem ser positivas ou negativas, ok? Não irei estar aqui a fazer conversões, mas podem ver logo que odds negativas são odds muito baixas, odds positivas, isto é uma odd muito alta. Basicamente é isto. É apenas só para vocês terem conhecimento de uma odd americana, são nestes números, ok? Voltamos aqui aos odds decimais, que é as odds que nós vamos utilizar sempre neste curso, e voltamos aqui ao nosso PowerPoint, ok? As odds fracionárias, como vimos, são também idênticas às odds decimais, têm apenas aquele valor, aquela nota que, multiplicando a nossa stake pela odd fracionária, temos logo o nosso ganho líquido e não o ganho que a casa de apostas nos vai pagar. Voltando aqui ao nosso PowerPoint, temos o valor esperado, ok? Começamos aqui com uma parte muito importante, que é o valor esperado positivo, nulo e negativo. O valor esperado basicamente é aplicando um acontecimento 100, 1000 vezes, se ao final dessas 1000, 10.000, 100.000 vezes eu tenho um ganho positivo, negativo ou nulo, ok? Por exemplo, vamos dar o exemplo mais básico das probabilidades. Eu tenho uma moeda em que de um lado tenho cara e do outro lado tenho coroa. Mandando essa moeda ao ar 100 vezes, 1000 vezes, o valor esperado de sair cara, por exemplo, irá ser nulo, certo? Porquê? Porque a probabilidade desse evento ocorrer é de 50%. Okay? Penso que é um exemplo dado em probabilidade na escola, e é nada melhor para demonstrar um evento esperado nulo que o exemplo da moeda. Sendo que a saída cara é 50% e a coroa também é 50%, o valor esperado no final vai ser nulo, porque ao atirar 1000, 10.000 vezes, irá sempre sair, as vezes que sai cara é igual ao número de vezes que sai coroa. Contudo, vamos pensar que a moeda estava viciada. A moeda estava viciada e saía mais vezes cara. Então eu iria apostar mais vezes, apostar com um amigo meu que se sair cara eu ganho 1€, se sair coroa eu pacto 1€, ok? Então, fazendo o valor esperado, se a moeda estava viciada para cara, ou seja, se havia probabilidade de sair cara em 75%, iriam sair mais vezes cara, certo? Então ao final de 1000, 10.000 vezes, saindo mais cara, eu ia ganhar mais dinheiro porque a probabilidade era maior. Então nesse caso iria ser uma técnica de valor esperado positivo para mim, porque ao fim de 100 mil, 1 milhão de lançamentos, sendo que a probabilidade iria ser maior, eu iria ter um ganho, iria ser um valor esperado positivo para mim, iria ser um valor esperado negativo para o meu colega, ok? Neste caso, é o exemplo mais básico que podemos dar, mas também podemos dar outro exemplo que eu passarei aqui de seguida, que é o exemplo dos penaltis, ok? Sabendo que no futebol, e podem ficar já com esta curiosidade,
num estudo que foi feito, a probabilidade da conversão de penaltis é de 80%, ok? E fazendo a nossa conta, aplicando a nossa expressão, temos que 1 sobre a probabilidade, 1 a dividir por 0.8, é uma odd de 1.25, certo? Nós tínhamos visto que valor esperado positivo é uma técnica que a longo prazo nos dará dinheiro, certo? Valor esperado negativo é uma técnica que desculpem, não, a curto prazo ou a longo prazo não nos dará dinheiro e vamos entrar em prejuízo. Então imaginemos que uma casa de apostas tinha uma probabilidade de 1.25 para a conversão de um penalti. Imaginemos, não era um jogo, mas era assim a odd. A casa de apostas nos dizia: se houver a conversão desta grande penalidade, nós pagamos com uma odd de 1.25. Sabendo que a probabilidade de marcação do penalti é de 80%, se houvesse 100 mil acontecimentos, ou seja, a casa de apostas nos desse essa possibilidade com uma odd de 1.25, ou seja, um penalti ser convertido com uma odd de 1.25, o valor esperado final iria ser nulo, certo? Porquê? Porque dando uma odd em que é real, ou seja, a probabilidade do acontecimento é a probabilidade que existe na realidade. A casa de apostas está-me a dizer que dá-me uma probabilidade de 80% para a conversão. A longo prazo iria ser uma aposta de valor esperado nulo. Não iria ganhar nem iria perder, porque, por exemplo, em 5 vezes, o que isto 80% quer dizer que em 5 vezes 4 penaltis são convertidos e um não é convertido, ok? Eu iria ganhar as 4 vezes, depois iria perder uma e andava sempre nesta sequência, ou mais ou menos nesta sequência, e o nosso lucro final iria ser zero. Contudo, se a casa de apostas me desse uma odd de 1.3, estaria a dizer, e passando aqui à nossa, e vamos aqui outra vez à nossa calculadora, nada melhor do que a nossa calculadora, 1 a dividir por 1.3 vezes 100 dá-nos uma probabilidade de 76,9%, ok? O que a casa de apostas estaria a dizer era que a conversão deste penalti traduz numa probabilidade de 76,9%. Logo, o que eu teria que fazer aí para ser uma técnica de valor esperado positivo era apostar nesse acontecimento. O meu pensamento será: eu sei que, e é real que, a probabilidade de haver marcação de penalti corresponde a 80%. 80% corresponde a 1.25. Se a casa de apostas está-me a dizer que me dá uma odd de 30, eu vou apostar a favor, porque uma odd de 30 tem uma probabilidade de 76,9%, ou seja, a casa de apostas está a dar uma probabilidade menor do que é real. Eu até posso falhar, eu até posso perder o meu dinheiro nesta aposta. Contudo, a longo prazo, a casa de apostas vai-me dar dinheiro porque a minha aposta vai ser de valor, porque eu estou a aproveitar uma odd superior, neste caso era 1.3, estava a aproveitar uma odd superior àquela que é real, ok? Porque a real seria 1.5. Imaginemos, por exemplo, que a casa de apostas me dá uma odd de 1.1, ok? Me dava a odd de 1.1, dava-me uma odd de 1.1 para a marcação da grande penalidade. Então o meu pensamento iria ser: ok, eu sei que a grande penalidade tem 80% de possibilidade de ser convertida. 1 sobre 0,8, os 80% é 1.25, ok? A odd justa para a marcação daquela penalidade é 1.25. Isso eu sei. Então o meu pensamento é: se eu apostar com uma odd de 1.25, não irá ser justo. Porque eu vou apostar, mas também não vou ganhar nem vou perder. Ou seja, não me vale a pena estar aqui a apostar dinheiro. Se a casa de apostas me está a oferecer apenas 1.1, uma odd de 1,1,
então não irei apostar de certeza, porque se a odd 1,25 é a odd nula, é aquela odd que eu nem ganho nem perco, o que a casa de apostas me tinha que oferecer era uma odd acima de 1,25 para eu saber que a longo prazo iria ter lucros. Por curiosidade, calculamos a probabilidade que a casa de apostas está a dar para uma odd de 1.1, ok? 1 a dividir por 1.1 temos 90,9, ok? Multiplicando por 100, a casa de apostas estava a dar 90,9% do penalti ser convertido, e eu sei que isto não é real, ou seja, esta não era uma odd de valor. Fazendo 100 apostas naquele acontecimento, não era uma técnica de valor esperado positivo, mas seria uma técnica de valor esperado negativo, porque eu iria perder dinheiro ao longo prazo, ok? Vamos puxar aqui para o lado a nossa calculadora e passamos aqui para um exemplo, e utilizando um exemplo do Soccer Stats, que é do Leicester vs Sunderland. E o Soccer Stats, eu ainda não falei do Soccer Stats, mas irei abrir aqui. Soccer Stats. Soccer Stats basicamente é um site que tem diversas estatísticas sobre os diversos jogos de futebol, e tem estatísticas bastante interessantes, ok? Então eu vou abrir aqui o Soccer Stats, e o jogo que eu quero é o do Leicester contra o Sunderland. É um jogo da Premier League do próximo fim de semana. E tem Leicester City Sunderland, é este jogo que eu quero. E eu tenho aqui uma foto que eu tirei há pouco tempo do mercado dos golos. Mais 2,5 golos e menos 2,5 golos, ok? O que isto nos está a dizer, e puxamos aqui a nossa calculadora outra vez, é que 1 a dividir por 1.95 dá 51,2%, ok? Ou seja, a Bet365 diz que a probabilidade de haver mais de 2,5 golos é de 51,28%, ok? Isto é a probabilidade que a Bet365 dá ao acontecimento. Eu vou aqui ao meu Soccer Stats para ter várias informações sobre o jogo, e nós iremos analisar isto tudo e como perceber algumas discrepâncias que pode haver na odd. Mas, por exemplo, há aqui que eu estive a ler há pouco tempo. Tenho que clicar aqui no jogo para me aparecer mais umas estatísticas, que era, posso ver aqui no over, numa combinação que eles fazem de total de golos, que é a média de A e D values. Basicamente é uma estatística tirada do quadro deles. Eles dizem que o over 2,5 será de 60%, ok? Isto é o que eles dizem. Basicamente eu só vos estou a tirar este valor para vos dar agora aqui um exemplo, ok? Basicamente, de acordo com estas estatísticas que mais tarde nós vamos analisar, o site diz que a probabilidade de haver mais de 2,5 golos é de 60%, ok? Diminuindo e calculando aqui 1 a dividir por 0.6, ou seja, 1 sobre a nossa percentagem, nós vemos aqui que daria 1.66, ou seja, para nós, ou mais correto ainda, para o Soccer Stats, de acordo com a sua análise, e sabendo, avaliando que o over 2.5, ou seja, mais 2,5 golos é 60%, para eles a odd justa é de 1,66, ok? Se neste caso a Bet365 nos dá 1.95, se esta for a odd calculada por nós e eu estiver correto, se o SoccerStats estiver correto, apostar a 1.95 é uma estratégia de valor esperado positivo. Porquê?
Porque se para nós o valor esperado neutro, se a odd verdadeira deste acontecimento, e se nós estivermos corretos, é 1.66, se a Bet365 me dá 1.95, isto é sem dúvida uma odd de valor esperado positivo, ok? É isto que eu quero que vocês entendam. A partir de uma odd que nós calculamos, comparamos com a casa de apostas, se nos oferecem uma odd superior, e se eu tiver correto, apostar naquela odd é de valor esperado positivo, ok? Basicamente, e se nós não quisermos olhar as estatísticas, podemos ter outro pensamento, que é um pensamento também bastante correto. E o pensamento é o seguinte: e vou limpar desde já aqui a minha máquina, no jogo entre Leicester vs Sunderland, de acordo com o que eu vi, em 10 jogos, quantos jogos é que haveria mais de 10 golos? E a minha análise é, ok, de acordo com as estatísticas que eu vi, de acordo com as equipas que eu conheço, em 10 jogos, se ele jogasse o Leicester contra o Sunderland, jogassem 10 vezes de seguida, neste momento, pelo menos em 7 jogos, o jogo Leicester vs Sunderland iria acabar com mais de 2,5 golos, ok? Então a probabilidade de mais 2,5 golos acontecer é de 70%, ok? Em 10 jogos, 7 na nossa cabeça existem mais de 2,5 golos, logo corresponde a 70%. Então, fazendo aqui a nossa conta, isto já tem que ser mais ou menos automático, 1 a dividir sobre a nossa probabilidade, que são os 70%, dá-nos uma odd de 1.42. Ou seja, de acordo com as minhas contas e de acordo em que eu acho em 10 jogos, este jogo tem pelo menos, em 10 jogos seguidos, este jogo teria pelo menos 7 com mais 2,5 golos, a odd justa seria 1.43. Ok, então se a Bet365 me dá uma odd de 95, irei apostar nesta odd, porque esta odd é de valor esperado positivo. Se eu tivesse outro pensamento, se em 10 jogos, eu acho que este jogo, só em 2 deles é que daria mais de 2,5 golos, ok? Se só em 2 deles é que daria mais de 2,5 golos, em 10 jogos teria uma probabilidade de 20%. 1 a dividir por 20% tem uma odd de 5, ou seja, a odd deste acontecimento deveria ser 5, se a casa de apostas me oferece 1.95, eu não acho uma aposta justa, e se eu apostasse aqui o meu dinheiro em 1000 jogos, até podia ganhar o primeiro e o segundo, porque iriam acontecer os 2,5 golos, mas depois eram de valor esperado negativo, porque eu sei se em 10 jogos só 2 deles é que haveria mais de 2,5 golos, então em 100 jogos eu ainda iria perder mais dinheiro, ou seja, é de valor esperado negativo, ok? É importante tentar compreender este conceito de valor esperado positivo, negativo e neutro. O valor esperado neutro é apostando numa odd que corresponde à probabilidade que eu tenho daquele acontecimento, ou seja, se eu acho que aquele acontecimento tem uma probabilidade de 50%, se me dão a oferecer uma odd de 2, então é a odd justa. Então, se eu apostar 1000 vezes, é uma técnica de valor esperado neutro, porque eu não irei ganhar nem perder, mas se eu acho que a probabilidade é de 50%, ou seja, corresponde a 2, e a casa de apostas me dá uma odd de 2.5, é uma técnica de valor esperado positivo apostar naquela odd, porque em 6 jogos eu irei ter ganhos, 100, 1000, eu irei ter sempre ganhos. Contudo, se a odd justa é de 2 para mim, que corresponde a 50%, e a casa de apostas só nos dá 1.5, não é uma técnica de valor esperado positivo, é sim uma técnica de valor esperado negativo, e não será benéfico eu fazer aquelas apostas, porque até posso ganhar a primeira, a segunda e a terceira, mas em 100 mil jogos eu irei sair a perder. Ok? Esta foi a aula número 6. A próxima aula que nós vamos falar é a aula número 7, que são dicas para as primeiras apostas, e vamos começar as primeiras apostas também, saber o que é fulcral, ter em mente para as primeiras apostas, e são mais ou menos 11 fatores sempre na cabeça antes de fazer uma aposta, e pensar muito bem sempre antes de colocar o nosso valor, o nosso dinheiro no mercado, ok? Então até à próxima aula, que será a aula número 7.